Começou a gravar? Será? Isso, começou. Boa tarde a todos. O meu nome é Milana. Eu sou estudante de filosofia da UFMT e eu tô aqui hoje para mediar essa mesa. Opa! Tô aqui hoje para mediar essa primeira mesa, né, que é a mesa sobre o trabalho doméstico, depois de uma fala maravilhosa da professora Luana, que é professora da UFMT, sobre também a pesquisa dela que diz respeito ao trabalho doméstico. Bom, as convidadas de hoje, né, são a Viviane e a Teodora Leão, que já estão presentes, né? E vocês gostariam de apresentar por ordem alfabética ou quem se dispõe a apresentar primeiro? Eu posso apresentar primeiro, pode ser? Oi, desculpa, eu não estou vendo você. Maria Teodora, A Teodora, que você não tá me vendo? não estou te vendo. Eu já abri minha câmera. Eu tô me vendo, na real. Não está aparecendo aqui. Não sei por quê. Mas você pode começar a apresentar, ou você pode sair e entrar novamente para ver se é autorização do navegador, alguma coisa assim. Jesus. Bom, então deixa pra outra pessoa apresentar primeiro, eu vou sair e entrar, tá bom? Tá. Viviane, você tá confortável para apresentar agora? Tô sim, posso apresentar agora. Vou ligar a câmera. Tá bom. Vocês estão conseguindo me ver? Deixa eu ver aqui. Eu vou colocar você no centro aqui. Tá já. Então, só um aviso antes, é que do lado tem um chat, tá? E quando faltar 10 minutos, quando faltar 5 minutos, na verdade, ou seja, já foi 10 minutos de fala, eu vou mandar uma mensagem lá no privado avisando, tá? Tá e já. aí, caso você não esteja controlando o tempo, tá bom? Tá ótimo, obrigada. Bom, boa tarde a todas. Eu me chamo Viviane. Eu não trabalho especificamente com filosofia feminista nas pesquisas que eu desenvolvo. Na verdade, eu faço mestrado em filosofia antiga, mas eu gosto muito desse tema porque eu sou diretamente afetada por ele e eu imagino que todos vocês que estão aqui também se dedicam a esses estudos tendo em vista essa realidade, esse cenário. A apresentação que eu vou fazer tem o seguinte título: A obsolescência das tarefas domésticas, uma previsão insólita. É uma apresentação que está baseada em uma obra da Angela Davis. Mas, em primeiro lugar, a gente poderia se perguntar quem é a Angela Davis. Talvez ela não seja tão popular assim. Ela é uma filósofa, professora emérita do Departamento de Estudos Feministas da Universidade da Califórnia e também é uma ativista política estadunidense. Ela se engajou e se engaja até o presente com a luta pelos direitos civis. Ela ainda está viva. Integrou o grupo Panteras Negras e o Partido Comunista dos Estados Unidos e foi presa em 1970, quando ficou conhecida pela campanha Libertem Angela Davis. Ela também se candidatou à vice-presidência da República na década de 80 e ela escreve vários livros abordando principalmente a luta dos direitos civis. Apesar de serem muitas as obras de sua autoria, nós nos concentraremos no 13º capítulo de um de seus mais célebres trabalhos. A obsolescência das tarefas domésticas se aproxima, uma perspectiva da classe trabalhadora, que foi extraído do livro Mulheres, Raça e Classe. Em primeiro lugar, é interessante que nós contextualizemos, historicamente, o que são as tarefas domésticas, como a própria Angela Davis faz. Cozinhar, lavar a louça, lavar a roupa, arrumar a cama, varrer o chão, ir às compras, etc., fala Angela Davis. As tarefas domésticas, housework, são, afinal de contas, praticamente invisíveis. Angela Davis denuncia o fato de as tarefas domésticas só serem lembradas quando não são feitas. Por exemplo, né, quando a gente não varre o chão, quando a gente não lava a louça, de repente chega uma visita, né, e a primeira coisa que as pessoas reparam é: nossa, mas ninguém fez nada, mas basta que a gente lustre a casa inteira e todos se esquecem da importância do trabalho doméstico. Ela também repudia que as mulheres tenham que conciliar sua rotina com, aí eu cito a Davis, a atenção constante e impossível de ser quantificada que as mães precisam dar às suas crianças. Mesmo que alguns homens já comecem a efetuar as tarefas domésticas em seus lares, Davis se pergunta:
quantos deles não caracterizariam suas atividades de limpeza de casa como uma ajuda às suas companheiras? Então, mesmo quando os homens se dedicam a essas tarefas, eles assumem o discurso de que estão ajudando num tipo de trabalho que é alheio à sua natureza. Mas, mesmo assim, nem mesmo os homens deveriam se sujeitar a esse tipo de trabalho, porque, para Davis, o trabalho doméstico tem uma natureza opressora intrínseca. Cito Davis: nem as mulheres nem os homens deveriam perder horas preciosas de vida em um trabalho que não é nem estimulante, nem criativo, nem produtivo. Mas nem sempre o trabalho doméstico se estruturou como na contemporaneidade. Davis nos alerta para isso. Ela distingue pelo menos 3 tempos diferentes em que as tarefas domésticas poderiam ser identificadas. Primeiro, ela fala das sociedades anteriores ao período industrial, seriam os primeiros povos. Nessas primeiras sociedades nas quais se organizou a humanidade, a divisão sexual do trabalho no interior do sistema de produção econômica era complementar e não hierárquica, como frisa a própria Davis. Então, a colheita, a criação dos filhos, e em alguns casos até a edificação de casas, as mulheres chegavam a construir as próprias casas em alguns tipos de sociedade, eram valorizadas como atividades complementares àquelas efetuadas pelos homens e, portanto, não eram inferiorizadas. Agora, na economia agrária pré-industrial, que é o segundo período que ela distingue, as mulheres eram trabalhadoras completas, e isso no contexto dos Estados Unidos, sobretudo, no sentido de que delas não era tão exigida assim a limpeza da casa. Antes era preciso que, como costureiras, padeiras, tecelãs e até responsáveis por tabernas, atuassem em serviços indispensáveis à economia local. Ou seja, as mulheres desempenhavam atividades que eram economicamente sustentáveis e fazia com que elas fossem independentes financeiramente também. Elas efetuavam vários tipos de atividades que parecem ser do lar, mas, na verdade, contribuíam para a manutenção da sociedade como um todo, como tecer, produzir pão, produzir queijo, etc. Segundo Davis, as mulheres perderam 2 vezes, no entanto, com a ascensão da industrialização, que é o terceiro período que ela distingue. Elas não só tiveram seus negócios eliminados devido à expansão da industrialização, como também a economia principal acabava se situando em regiões distantes de suas casas, o que as privou de uma atuação econômica significativa. Então, elas foram privadas de continuar com seus negócios e, ainda por cima, se elas quisessem se integrar à sociedade econômica na forma como ela estava se estabelecendo naquele período, elas teriam que se deslocar, elas teriam que ir para regiões distantes. Além disso, uma vez que as tarefas domésticas não geravam lucro, esse tipo de trabalho acabou sendo designado como uma atividade inferior. Algumas mulheres passaram a ser requisitadas para trabalhos industriais, mas seu salário era muito menor do que o de um homem. Aí começaram a surgir as discrepâncias gigantescas entre homens e mulheres que, mesmo que desempenhem funções iguais, recebem salários infinitamente inferiores. Um exemplo clássico dessa distinção de recebimento de salário é aquele que a gente encontra no futebol profissional. Na campanha passada, Neymar recebeu 36,5 milhões de euros. E a Marta, 6 vezes a melhor jogadora do mundo, recebeu 340 mil euros, ou seja, uma diferença gigantesca. Além disso, no entanto, né, a CBF ela disse que vai tentar regulamentar a equidade salarial de homens e mulheres, mas ela não padronizou esse tipo de regulamentação, ela não exigiu que outros clubes e outros campeonatos tornassem isso equiparado. Bom, além disso, começaram a surgir também as desigualdades raciais, e aí é importante a observação que a Davis faz. Segundo ela, cito, a realidade envolvia as mulheres brancas, cujos dias eram gastos na operação das máquinas das fábricas em troca de salários extremamente baixos, assim como certamente envolvia as mulheres negras, que trabalhavam sob a coerção da escravidão. Então, ela contextualiza esse período com um período de escravidão também, que, assim como aconteceu nos Estados Unidos, também aconteceu no Brasil. E aqui no país especialmente, o trabalho doméstico contemporâneo também constitui um retrato de nosso histórico escravagista. Segundo dados do IPEA, das 5,7 milhões de mulheres ocupadas no trabalho doméstico no Brasil em 2018, 3,9 milhões eram mulheres negras. Então, é uma representatividade muito grande.
Além disso, nesse período, houve uma profusão de anúncios publicitários que associavam o trabalho doméstico da mulher a uma imagem compatível com todos os estigmas de feminilidade universais. Vocês já viram aquelas imagens de mulheres com roupas pin-up e saias rodadas no alto de seus saltos altos, brilhantes e glamurosos, arrumando a casa e sorrindo? Nesse período, esse tipo de publicação, de publicidade, acabou se popularizando. Mas essa era uma estratégia, de acordo com Davis. Para ela, cito ela, como a propaganda popular representava a vocação de todas as mulheres em função dos papéis que elas exerciam no lar, mulheres obrigadas a trabalhar em troca de salários passaram a ser tratadas como visitantes alienígenas do mundo masculino da economia pública. No entanto, esse trabalho doméstico foi predominantemente idealizado pela mídia como uma atividade de competência das mulheres brancas, ou seja, essa idealização, essa romantização da mulher no interior do ambiente doméstico, executando as tarefas que lhe são ingênitas, que lhe são intrínsecas, foi idealizado em relação às mulheres brancas. Isso porque, nas sociedades escravagistas, as mulheres negras já trabalhavam tanto em casa quanto fora delas, tamanha sua exploração. Então, não seria coerente apontá-las, depois de conquistada sua liberdade, entre mil aspas, como mulheres intrinsecamente afeitas ao lar. Elas já haviam conquistado, mesmo que às custas de uma opressão bárbara e vil, outros espaços. Isso mostra também como a nossa sociedade é racista quando se trata do trabalho doméstico. Vinculada à mulher branca, torna evidente as suas qualidades naturalmente femininas, submissão ao homem e dedicação integral à família. Embora essa imagem esteja sendo cada vez mais questionada, ela ainda é estimulada pelo sistema patriarcal em vigor. Mas quando o trabalho doméstico é associado à mulher negra, esse glamour é perdido. Ela é vista como uma mera trabalhadora que, diante da ausência de melhores oportunidades e condições sociais, deve ser eternamente resignada a uma atividade considerada inferior. As mulheres negras, então, sempre realizaram tarefas domésticas, independentemente do modo pelo qual foram interpretadas, e sempre precisaram trabalhar fora também, como em inúmeras situações, prover sozinhas o sustento da família. As mulheres negras precisam, mais do que nunca, ser aliviadas dessa condição de opressão. Assim como sinaliza Angela Davis, elas carregam o fardo duplo de trabalhar para sobreviver e de servir a seu marido e as suas crianças há muito, muito, muito tempo. Então, a Angela Davis ela chega à seguinte conclusão: a abolição das tarefas domésticas enquanto responsabilidade privada e individual das mulheres é claramente um objetivo estratégico da libertação feminina, e existe a previsão de que elas se tornem obsoletas, ou seja, elas estão próximas de chegar ao fim. Mas por que essa previsão é incomum? Por que essa previsão é insólita? Por dois motivos principais. Em primeiro lugar, a atividade doméstica não é vista como algo que gera lucro. Mesmo que ela se tornasse industrializada, não haveria motivo para valorizar esse tipo de atividade, porque ela já não é valorizada agora. Então, os direitos em torno do trabalho doméstico jamais, por mais que eles pautassem um avanço no sentido de que as mulheres recebessem mais salários ou salários mais dignos, eles jamais seriam executados na prática, porque para a elite não é vantajoso, não é lucrativo fazer com que esse serviço seja bem remunerado. A mentalidade é a seguinte: por que pagar por um serviço que é feito de graça por milhares de mulheres mundo afora? Ou ainda, por que remunerar decentemente uma empregada doméstica quando o serviço que ela executa poderia ser feito naturalmente por qualquer mulher? Então, esse é um dos motivos pelos quais as atividades domésticas talvez não estejam se tornando antigas ou obsoletas, mas pelo contrário, elas estão sendo cada vez mais executadas. Isso também se constitui a pauta do segundo motivo pelo qual as tarefas domésticas, o fato delas serem previstas como obsoletas, é algo estranho, porque os dados atuais têm evidenciado que, na verdade, a mulher tem dedicado mais horas ao trabalho doméstico, e não menos. Então, por que ela se tornaria antiga? Por que ela seria ultrapassada? Existem diversos dados do IPEA que salientam isso. Segundo esses dados, dos cerca de 6,1 milhões de trabalhadores domésticos, homens e mulheres do Brasil, mais da metade são mulheres negras, e mais de 2/3 delas trabalham sem carteira assinada. Então, isso contribuiria para que as atividades domésticas, na verdade,
continuassem perpétuas na nossa sociedade. E existem vários fatores que favorecem isso. Por exemplo, o fato de as empregadas domésticas terem laços afetivos fortes com seus patrões. E, além disso, tanto como empregadas domésticas quanto como mães e donas de casa, existe uma pressão mental desenvolvida pela mulher de que ela é responsável e deve se encarregar de tudo. Os direitos previdenciários precários e vínculo empregatício frequentemente informal, o que gera a angustiante perspectiva do desemprego, também contribuem para isso. A gente não pode esquecer de que a primeira vítima do Covid-19 no Rio era doméstica e pegou coronavírus da patroa no Leblon. A eliminação da incumbência das mulheres às tarefas domésticas parece, assim, estar mais distante do que nunca, ao contrário do que reivindicou Angela Davis. Então, quais são as respostas que ela oferece a esse impasse? Em primeiro lugar, para ela, as mulheres têm sido mais requisitadas em ambientes de trabalho formal externos à esfera doméstica. A maior demanda do mercado de trabalho por serviços desempenhados por mulheres tende a redefinir as dinâmicas que movem a sociedade. Por exemplo, o surgimento de mais redes de fast food evidencia que menos refeições têm sido preparadas em casa por mulheres, o que é bom, porque assim elas se livram de mais uma incumbência nesse sentido. Além disso, o maior número de debates em torno dos direitos das mulheres, que é uma consequência, entre outros fatores, da sua reivindicação por melhores condições de trabalho ao ingressarem no mercado formal, ou seja, trabalhando fora do ambiente doméstico, também é um reflexo disso. A reivindicação pelo atendimento universal e subsidiado em creches é uma consequência direta do número crescente de mães trabalhadoras, conforme Davis salienta na página 254. Ou seja, as mulheres, por estarem mais inseridas no mercado de trabalho, têm reivindicado mais direitos. E isso faz com que o trabalho doméstico seja visto como algo que deva ser combatido. Além disso, a filosofia de Davis apresenta uma nítida influência das teorias socialistas. Ela prevê que a sociedade capitalista seja superada pela revolução trabalhadora. Então, esse seria um dos motivos pelos quais as atividades domésticas se tornariam obsoletas. Por fim, existe uma característica muito peculiar na abordagem de Angela Davis que eu gostaria de salientar aqui. As respostas dela parecem se relacionar, outro sim, ao próprio conceito filosófico de tarefas domésticas por ela cunhado. Ou seja, Platão define amor, define amizade, Sartre define a liberdade, Michel Foucault define o sujeito. Angela Davis define as tarefas domésticas como um conceito filosoficamente legítimo. E eu acho que essa é uma contribuição extremamente relevante da sua investigação filosófica. Para ela, as obrigações da dona de casa são intermináveis e indefinidas. Ela também define o trabalho doméstico como invisíveis, repetitivas, exaustivas, improdutivas e nada criativas. Esses são os adjetivos que melhor capturam a natureza das tarefas domésticas. As tarefas domésticas têm um caráter negativo. Isso faz com que nós as rejeitemos. Isso faz com que nossa repulsão a elas seja naturalmente maior, porque elas naturalmente são repulsivas, elas naturalmente oprimem, não são criativas, são tarefas que, por mais que você se empenhe nelas, elas são infinitas, não acabam nunca. Então, como essa é a maior contribuição da abordagem de Angela Davis, essa questão de ela conceituar o trabalho doméstico como algo legitimamente filosófico. O tempo, por favor. 16 minutos já. Assim, se você quiser falar desse ponto nas perguntas, a gente pode deixar para você falar depois. Sim, eu vou concluir. Eu só queria perguntar aos ouvintes como vocês definem as tarefas domésticas e se vocês consideram que elas tendem a ser superadas também, já que essa é uma das abordagens da Angela Davis sobre o tema. Então, era só isso mesmo. Obrigada. Muito obrigada, Viviane. Foi uma ótima apresentação. Qualquer coisa, você pode falar mais um pouco sobre essa questão que você estava falando no final, no tempo das perguntas, porque a gente vai ter meia hora, então os ouvintes, caso queiram deixar perguntas, podem fazer no chat. E agora a gente vai passar para a próxima apresentação. Maria Teodora, por favor. Oi, Maria Teodora. Milana, alguma outra palestrante chegou a ingressar na mesa?
Então, mais duas, né? E uma avisou que ela não poderia vir, mas acho que uma delas eu não tive confirmação, se eu não me engano, aqui no e-mail. Mas Viviane, eu peço desculpas que eu mencionei a instituição que você estuda, né? Que é a UFRRJ. Desculpa, é a primeira mesa que eu medio, então pode ser que eu esqueça alguma coisinha, outra. Não, tudo bem. É só que, como ela estava tendo problema, a gente podia passar para outra, mas já que não tem mais pessoas na mesa, aí fica inviável mesmo. Pois é. Ela entrou novamente ou não? A gente pode aguardar uns 10 minutinhos, porque a mesa ela pode durar até 1h45, mais ou menos. A gente vai ter meia hora de perguntas distribuídas para vocês duas. Tá joia. Alô? Vocês estão me escutando? Agora sim. Agora sim, estamos Eu escutando. peço mil desculpas. Eu entrei pelo celular. Eu acho que agora vai. Tranquilo. Deixa eu só... Isso. Deixa eu colocar você. Tá me vendo? Te apresentar primeiro, né? Bom, agora a gente vai ter a fala da Teodora, que é da UNAMA, Universidade do Amazonas. E, enfim, vou passar a palavra para você. Então, o meu trabalho ele é sobre a questão da essencialidade do serviço doméstico durante o tempo de pandemia. Os tempos de pandemia, né? Que são nesse momento que a gente está vivendo agora, da pandemia de Covid-19. O que aconteceu foi que, apesar de ter havido uma nota técnica do Ministério Público do Trabalho, avisando, né, tipo, aconselhando as pessoas de que o trabalho doméstico não é uma modalidade de trabalho essencial, apenas ele ainda classificou, né, apenas no caso de idosos ou pessoas com deficiência física que realmente precisam, né, de um acompanhamento lá, elas não têm outras pessoas que possam ajudar por causa do distanciamento social e das medidas de prevenção, né, por contágio da doença, que é uma doença totalmente nova, que não tem nenhum tipo de, enfim, de proteção. E o que aconteceu? Alguns estados, né, que no exercício da autonomia para prevenir o combate ao vírus, eles consideraram eles consideraram essa profissão como uma atividade essencial. Um desses estados foi o estado do Pará, que é o estado em que eu vivo. Então, é como se a prestação de serviço doméstico de uma pessoa que está limpando a sua casa, que está servindo comida para você, fosse totalmente essencial no momento que tem um vírus que ninguém conhece e que não tem uma vacina, um tratamento específico, né? Enfim, dentro desse contexto, o objetivo do trabalho é discutir uma análise, analisar, fazer uma análise socio-racial dentro do contexto da essencialidade do trabalho doméstico. Isso porque o Brasil ele tem uma raiz histórica dentro do período colonial que trouxe, até hoje, desvantagens estruturais dirigidas às pessoas negras. Dentro desse contexto, a gente tem um dado que é importante ser citado, que corresponde a 92% das mulheres, elas estão voltadas ao trabalho doméstico. E a grande maioria dessas mulheres, elas são negras. Isso porque isso é explicado por uma série de desvantagens estruturais que são sofridas pelas mulheres negras, porque elas não tiveram oportunidade de se profissionalizar e entrar no mercado de trabalho. As mulheres que exercem essa profissão, que é uma profissão vulnerável, que eu vou explicar por que ela é vulnerável, elas exercem essa profissão porque elas precisam de renda, elas precisam gerar renda para sobreviver. Então, elas acabam que realizam trabalho doméstico por necessidade. E um dos dados que justifica esse argumento é a própria legislação que regulamenta o trabalho doméstico, que dá igualdade ao trabalho doméstico, que é uma legislação super nova, é dessa década, de 2015.
Ou seja, a legislação que dá eu esqueci a palavra agora, que, digamos que equipara o trabalho doméstico às demais modalidades de trabalho, ela é super recente. Isso já mostra como a sociedade não vê o trabalho doméstico como um trabalho assim, de prestígio social, né? Não é um trabalho de prestígio social. Na verdade, ele é um trabalho totalmente vulnerável por causa dessas características, em que você vê pessoas inseridas dentro de uma classe de trabalho que não tem, que é desprovida de valor, porque a própria sociedade não dá proteção para as mulheres, para as empregadas domésticas. Uma questão que é tratada no trabalho é a questão como foi que eu nomeei? As mulheres, elas têm que, além de se expor ao vírus, nos ônibus, nas ruas, até chegar ao trabalho, elas ainda têm que lidar com outra questão, que é a questão da coação dos próprios empregadores. Porque, por exemplo, aqui no estado do Pará, o trabalho doméstico ele foi entendido como um trabalho essencial. Então, você não pode falar para o seu empregador que você não vai porque você está com medo de pegar o vírus. Na verdade, muitas pessoas se aproveitaram disso para que a empregada doméstica dormisse na casa deles, passasse logo, emendasse os finais de semana. E isso sem pagar hora extra, né? Muitas vezes acontece. Porque a empregadora, ela entende que ela está cedendo a casa dela para a pessoa ficar mais protegida. E o que não é realidade, a empregada doméstica, ela também tem a sua vida fora do trabalho, ela tem a sua família, enfim, ela realiza outras atividades que não o trabalho. E, então, isso acontece, muitos historiadores acreditam que existe esses números que são justificados pelo crescimento, pelos grandes números de mulheres negras dentro da, da realização do trabalho doméstico, é justificado pelo fato desse período colonial. No período colonial, digamos que essa criação do trabalho doméstico, dessa nova modalidade de emprego, ela tem raízes do trabalho servil. O que aconteceu? Logo após a abolição da escravidão, os negros, eles não tinham, digamos, um projeto que reintegrasse eles na sociedade. Na verdade, eles não tinham renda, eles não tinham nada, eles foram meio que largados ao léu. Então, essa forma de reinserção deles na sociedade, na verdade, não foi nem um pouco programada. E o que aconteceu? As mulheres que já realizavam trabalho servil, como mucamas, que eram as mulheres, aquelas amas de leite, né, como a gente conhecia, que a gente conhece nas novelas, elas alimentavam as crianças dos senhores e também elas acabavam realizando alguns serviços domésticos, né? Elas acabavam limpando a casa, enfim, cuidando da criança, realizando esse trabalho que é tido como trabalho reprodutivo. Então, quando a escravidão foi abolida, as mulheres elas continuaram prestando esse trabalho servil, porque na verdade elas não tinham outra opção, e ganhando remunerações ínfimas, porque não existia interesse, né, de integrar e muito menos de, enfim, integrar socialmente e em todas. Enfim, não existia essa intenção de integrar os negros na sociedade. E aconteceu que as mulheres, hoje em dia, elas ainda são a maioria. Eu acho até muito difícil. Eu já vi um empregado doméstico, um homem, mas foi uma vez. E eu achei bem peculiar. E acaba que muitas das pessoas, elas naturalizam o espaço da mulher dentro, principalmente da mulher negra, nessas profissões de baixa remuneração, de baixo prestígio social, como se elas fossem destinadas a essas profissões. E acontece que isso é justificado por uma mentalidade escravocrata, né? Como se a destinação das mulheres negras fosse ao trabalho servil, como a essa continuação do trabalho servil. E o trabalho doméstico, ele é uma atividade que ela pode ser realizada por qualquer pessoa adulta.
Então, ela não exige habilidades específicas para ser realizada. Ela é uma atividade normal que pode ser realizada por qualquer pessoa. E ela ser considerada uma atividade essencial, ela vigora o fato de que você precisa da continuação do trabalho civil em pleno século XXI. Então, acaba que as mulheres negras, elas foram... Essa análise, na verdade, do trabalho, ela se propõe a analisar as desvantagens sociais dentro, essa análise racial, social, dentro do contexto da pandemia, só das mulheres negras. Mas a gente consegue ver, né, que, no geral, as empregadas domésticas, elas foram muito desvalorizadas, né? Elas não tiveram nenhum tipo de proteção dentro desse contexto. E apesar das medidas de aconselhamento, as notas técnicas do Ministério Público do Trabalho, não houve esse real comprimento, essa real atenção, né, dada para elas. Então, o objetivo do trabalho é chamar a atenção para isso, para que o trabalho doméstico ele não seja mais, ele não precisa ser tratado como essencial, porque na realidade ele não é essencial. É a necessidade das pessoas de classe média alta, de ter uma pessoa servindo elas. É isso, gente. Muito obrigada. Vamos passar agora para as perguntas. Já tem algumas falas aqui no chat sobre a apresentação, creio eu que sobre a segunda apresentação. O termo ajuda refere-se à falta de responsabilidade do sujeito diante da situação. No caso aqui, as tarefas domésticas, pois ajudar parece-me que ele não vê a atividade como algo que pertence a si, mas sim ao outro, que convive no mesmo ambiente. E se não pertence a mim, portanto, não tem responsabilidade diante das tarefas domésticas. Alguma das duas gostaria de responder a esse comentário? A gente pode dar 1 ou 2 minutinhos para a resposta. A gente tem meia hora, na verdade, de resposta de perguntas que a gente vai dividir entre as duas. Eu gostaria de responder. Na verdade, é justamente isso, né, que a Angela Davis está denunciando, que como os homens, eles não se sentem responsáveis pelo trabalho doméstico, então, quando eles se prestam a esse tipo de serviço, eles, na verdade, estão ajudando as mulheres, né? Na verdade, eles estão sendo gentis, estão sendo solidários com a incumbência inerente da mulher de ter que se dedicar a esse tipo de trabalho. E isso é algo que a própria sociedade patriarcal, machista que a gente vive, estimula e financia, porque os homens, eles não se sentem... O fato deles não se sentirem preocupados ou se não se sentirem responsáveis por isso, por esse tipo de trabalho, só contribui para que mais mulheres estejam se dedicando a essa carga horária extremamente excessiva e opressora do trabalho doméstico e faz com que mais mulheres tenham que lidar com tantas incumbências diferentes da vida profissional, da vida pessoal e também do ambiente doméstico, que elas acabam recebendo salários menores. Os homens, eles exercem, desempenham as suas funções nos seus ambientes de trabalho com uma qualidade infinitamente maior, porque eles não têm tantas responsabilidades no ambiente doméstico. Então, as mulheres acabam perdendo em muitas esferas por causa disso, por causa desse estigma de que as tarefas domésticas são responsabilidade da mulher. Viviane, já que você está respondendo agora, tem outra pergunta aqui direcionada para você. Eu vou ler só porque tem outras duas para... Eu posso fazer um comentário? Sim, pode, claro. Assim, eu gostei, inclusive eu queria parabenizar a Viviane, porque eu gostei muito do trabalho dela, achei muito interessante. Eu gosto muito de estudar essa parte do feminismo. E eu queria só fazer um comentário sobre essa desigual divisão sexual do trabalho, né, que é tratada por alguns autores, pelo fato de que a mulher, ela tem que gastar tempo dela para realizar o trabalho doméstico, para cuidar da família, enquanto o homem, ele não tem essa destinação moral, né? É como se a sociedade destinasse o trabalho doméstico apenas para a mulher. E acaba que ela tem menos tempo para se profissionalizar, para estudar, para trabalhar.
E, enfim, isso é uma desvantagem para as mulheres nesse contexto, bem grande. Oi. Fazendo um comentário meu agora, só para não perder esse assunto rapidinho, é interessante como que os próprios brinquedos femininos, né, criam muito essa responsabilidade moral nas mulheres e como que a gente cresce entendendo isso como algo da nossa essência, né? Enfim, era mais sobre esse ponto em específico, mas É eu vou ler verdade. as perguntas, eu vou ler as perguntas aqui agora. Isso quer dizer que não interromperam essa atividade no período da pandemia no Pará? É sobre a segunda apresentação, Teodora. Foi isso mesmo. Tipo, primeiro saiu um decreto dizendo que a atividade ia ser parada, que não ia ter serviço doméstico e não ia ser considerado essencial. Mas depois saiu nota dizendo que, na verdade, o serviço doméstico ia ser considerado essencial, sim. E, inclusive, muitas pessoas estão com essas empregadas domésticas de casa, trabalhando, babá, e elas não foram dispensadas, né? Elas têm que ir para o trabalho, pegar ônibus, tudo, se expor, e elas não podem reclamar também, né? Porque elas têm medo de perder o emprego. Próxima pergunta, então, para Viviane. Parabéns pela ótima exposição das ideias, o comentário do Ivan, das ideias de Angela Davis. Tem uma pergunta. Como poderíamos superar a divisão do trabalho doméstico entre homens e mulheres de tal forma que não existisse essa, entre aspas, ajuda do homem? Como Angela Davis dimensionava essa mudança na conscientização masculina para o trabalho doméstico? Queria agradecer o comentário do Ivan. E, assim, a Angela Davis ela não se concentra muito nesse capítulo que eu abordei em como o comportamento dos homens tem mudado recentemente, no sentido de que eles têm prestado mais atenção ao trabalho doméstico. Mas ela enfatiza que existe essa necessidade de o homem cooperar no ambiente doméstico, porque não existe nenhuma outra alternativa diante das condições capitalistas extremas e radicais que a gente está vivendo. As mulheres elas não estão conseguindo lidar com tudo que é designado a elas. Então, os homens percebem que se eles não fizerem determinada atividade, determinada tarefa, ela não vai ser feita no ambiente doméstico, porque as mulheres elas têm sido requisitadas em inúmeras esferas, na esfera familiar, na esfera social, na esfera política, inclusive, agora que elas estão mais engajadas com esse tipo de debate, e na esfera profissional, principalmente. Então, não seria uma ajuda, seria algo como poxa, ninguém vai fazer isso, vai continuar sujo? Não, então eu vou ter que limpar, porque as mulheres já não estão fazendo mais, entende? Já não estão fazendo mais com aquela frequência, com aquele engajamento que se esperava delas, digamos assim, porque elas estão em condições de ter que lidar com uma carga muito grande, muito mais acentuadas do que uma década ou 2 décadas atrás. Então, acho que é isso. O que a Angela Davis está salientando é que os homens eles não estão ajudando as mulheres também por serem solidários. É porque eles não têm alternativa. Entendeu? É isso. Ótimo. Agora a pergunta do Denilson aqui, que é uma pergunta geral, pelo que eu li, para as duas que apresentaram. Foram só duas que apresentaram, tá, Denilson? Faltaram duas, na verdade. Angela Davis consegue capturar de forma profunda e sofisticada as nuances das diferentes formas de opressão e mostrar como elas agem e ainda constituem a sociedade. Viviane e Teodora, vocês em seus trabalhos também apontam a relação direta entre escravismo e trabalho doméstico, que no Brasil ainda se mantém fortemente, sendo um trabalho feito em sua maioria por mulheres negras? Sim, Quem esse gostaria foi de responder exatamente primeiro? o meu tema. Esse foi exatamente o meu tema. Que o trabalho doméstico ele seria essa extensão do trabalho servil, né? Porque no período colonial ele era realizado pelos escravos, né? E com o fim da escravidão, esse trabalho ele continuou sendo realizado, mas agora com uma modalidade de emprego, né? Ele foi romantizado. Que na real, assim, as pessoas cada vez mais eu acho que elas têm consciência de que o trabalho doméstico ele
ele não é essencial. Eu acho que as pessoas elas estão percebendo isso. E eu acho que com o passar do tempo, isso vai se perder no Brasil. Porque eu espero, pelo menos, porque a gente vê que em alguns países não é comum, né, ter empregada doméstica, porque é muito caro. E aqui no Brasil é algo acessível. Por que que é acessível? Porque você paga uma remuneração muito baixa para ela realizar todo o trabalho doméstico da sua casa. Por isso que é um trabalho vulnerável, né? Aham. Realmente, foi justamente o tema do seu trabalho. Eu também queria completar essa fala, enfatizando que a Angela Davis, ela realça, sim, o aspecto, o histórico escravagista do trabalho doméstico. Ela contextualiza isso principalmente com o período de escravidão dos Estados Unidos, mas a gente pode ver um reflexo disso aqui no Brasil também. Os escravos, quando eles foram libertos, né, ela inclusive coloca esse termo entre aspas em uma das suas falas, porque a liberdade não foi efetiva para eles tiveram que lidar com uma mesma carga de trabalho de antes, só que agora com um salário que era um disfarce, era uma ilusão, porque mal servia para sustentá-los em condições mínimas de sobrevivência. Então, os escravos, eles não só se dedicavam às tarefas domésticas do lar, as mulheres negras escravas, mas elas também faziam as tarefas que não eram domésticas. Elas pegavam no batente, saíam pegavam serviços braçais muito fortes, transportando alimentos, mercadorias, muito pesados, e muitas vezes tinham que lidar com trabalhos assim muito agressivos, por exemplo, abater gado, essas coisas assim, sem auxílio de máquina, sem nada. Então, o trabalho doméstico, depois, ele passou a ser uma atribuição quase que exclusiva das mulheres negras, porque depois que o regime escravagista acabou, elas não tinham outras opções. O racismo era tão predominante na sociedade que elas acabaram se afeiçoando, né, ou acabaram se tornando mais íntimas, digamos assim, da atividade doméstica por causa desse contexto social. E é por isso que hoje em dia a gente vê tantas mulheres domésticas negras, né, tanto no Brasil quanto no próprio Estados Unidos também. Mas isso não quer dizer que seja algo que é inerente a elas. Isso é só um reflexo histórico de como a nossa sociedade foi organizada em tempos passados. E, na verdade, isso deveria ser imediatamente eliminado, né? Como a própria Angela Davis enfatiza, as mulheres elas têm uma carga, as mulheres negras principalmente, uma carga muito grande de trabalho. Elas não só foram submetidas a um trabalho braçal extremamente opressor quando eram escravas, como também foram submetidas ao trabalho doméstico. E agora elas ficam resignadas ao trabalho que é mais desvalorizado e considerado mais inferior na sociedade, que é justamente o trabalho doméstico. Então, as mulheres negras, antes de mais nada, precisam ser tiradas dessa situação, dessa condição de opressão constante. É isso. Muito obrigada. Algum dos ouvintes tem mais alguma pergunta? Denilson, excelentes pesquisas sobre o trabalho doméstico da Viviane e da Maria Teodora. Estão de parabéns, está de parabéns também, Milana. Obrigada pela mediação da discussão. Como a gente tem meia hora de perguntas, já foram 11 minutos até agora, vocês duas querem fazer comentários finais, assim, alguma coisa que vocês não concluíram na fala de vocês? 5 a 10 minutos cada uma. Eu queria agradecer todas as integrantes da mesa, agradecer todas as pessoas que se prestaram a integrar esse debate também e que fizeram as suas perguntas a nós. E caso a fala da nossa companheira Teodora não seja tão extensa e ainda haja minutos sobrando para o nosso para nossa mesa, a gente poderia, sugiro, abrir a fala para todas as pessoas, para que elas comentassem, inclusive situações que viveram, que talvez exemplificassem os conceitos e os históricos que a gente abordou. Quero agradecer novamente a presença de cada um. Eu gostei muito da ideia da Viviane, eu acho que a gente podia abrir para todo mundo, se a galera quiser também. E da gente comentar, porque são situações cotidianas, né, que a gente vive. Então ia ser interessante.
Então, a acho, gente pode... desculpa, eu acho pode que continuar. eu dou a minha fala por acabada mesmo. E eu também queria agradecer a todo mundo. Eu gostei muito da pesquisa da Viviane, acho que está muito completa. E também agradecer a mediadora, também maravilhosa. Muito obrigada. Obrigada. Então, a gente pode fazer o seguinte. Eu, quem quiser falar, desculpa, gente, eu tô gaguejando um pouquinho, mas quem quiser falar alguma coisa, pode pedir aqui no chat para se inscrever para uma fala, né? Para que a gente não desorganize tanto, assim. Senão vai ficar todo mundo falando em cima. Tem um comentário da Bruna aqui. Entre trabalho doméstico e magistério, não sei qual deles é o mais desvalorizado em nossa sociedade. E um comentário do Ivan, que é obrigado pela explicação da resposta, que possamos acabar com toda a desigualdade. Só um reforço, as funções de diarista são exclusivas de mulheres. Com essa afirmação, podemos perceber como a sociedade ainda conserva a concepção de que existe trabalho somente de mulheres. Eu gostaria de comentar, reforçando o comentário que eu fiz anteriormente, realmente é ensinado desde que a gente nem sabe falar, né? Que esse é o nosso papel, a nossa função, que é essencialmente feminina, então é bem complexo, assim, creio eu que uma maior diversificação nos próprios brinquedos das crianças, né, dos meninos e das meninas, pode dar uma pequena contribuição para essa questão também, de, tipo, mostrar para os homens que isso é um trabalho de todos que vivem na casa, né, e que não é um serviço, não é um trabalho essencial, principalmente em tempos de pandemia. Uhum. Esse comentário da Bruna, né, de não saber qual é mais desvalorizado, o trabalho doméstico ou o magistério, existem pesquisas que estão sendo feitas atualmente no Brasil que evidenciam que as mulheres que se dedicam a ingressar na pós-graduação, no ensino superior e continuar com as suas etapas de progresso, digamos assim, na carreira, são mulheres, na maioria das vezes, engajadas com temas pedagógicos. Então, são mulheres negras que acreditam que a pedagogia traz respostas para o mundo. Então, muitas vezes, o magistério em si, ele também é designado como uma atividade inferior e as mulheres negras acabam se interessando mais pelo magistério porque elas reconhecem a importância da educação para transformação da sociedade, né? Então, isso é uma constatação que é evidenciada pelos próprios dados de pesquisas que têm sido feitas ultimamente. Por exemplo, na USP existem pouquíssimas professoras e professores negros, e os poucos negros que existem estão todos na área de pedagogia também. Então, isso também é um reflexo de quão racista e desigual é a nossa sociedade. E também um comentário, né, em relação a isso que o Ivan falou, realmente as mulheres elas são muito estigmatizadas. Existem muitos preconceitos em torno dela, não só em relação ao trabalho doméstico, mas igual você falou, existem mulheres, Milana, que desde o início são ensinadas não só pelos brinquedos, né? Não só a lidarem com as atividades domésticas, mas também a lidarem com a maternidade, que é algo que elas precisam conciliar no ambiente doméstico, né? Então, o bebezinho no colo, não sei o que, isso tudo é visto como algo feminino e algo que deve ser estimulado nas mulheres, né? Desde o princípio. Eu queria comentar um caso que aconteceu comigo. Eu trabalhei por muito tempo em muitos lugares, assim, do comércio, sabe? Era uma das formas de eu me sustentar enquanto eu estava na graduação. E, por um momento, eu trabalhei numa padaria. E existia uma mulher lá que era negra e era cozinheira. E ela cozinhava muito bem. E ela sempre me ensinou várias receitas muito boas e muito legais. Ela me dava, sabe aqueles segredos de receita, assim, que são coisas assim que ela não era obrigada a me dar os segredos das receitas, mas ela me dava tudo, sabe? Ela era muito legal e muito gentil comigo. E isso era muito importante porque eu não sabia cozinhar, então eu fui morar sozinha sem saber.
e a participação dela na minha vida foi muito relevante. Uma vez eu perguntei para ela o que ela queria fazer da vida, quais são os sonhos, quais os objetivos que ela tinha. E ela me disse que ela queria muito aprender mais sobre gastronomia, sobre os processos químicos que envolvem a produção de alimentos, mas ela não conseguia fazer isso porque o tempo todo ela era requisitada para fazer algum trabalho e ela tinha que ir para garantir o seu sustento. Inclusive, ela trabalhava como doméstica na casa do dono da padaria também, então, no contraturno, né? Então, ela fazia vários trabalhos que muitas vezes a afastavam desse objetivo. E aí eu fico me perguntando quanto mais ela não poderia ter me ensinado se essas oportunidades fossem dadas para ela. E quanto mais eu não seria uma pessoa melhor se ela não tivesse me ensinado tudo o que ela deixou de aprender. Então, esse debate, ele não é um debate que está inserido só no movimento negro, mas ele deveria fazer parte da sociedade como um todo, porque as mulheres negras e as pessoas negras, elas são capazes de transformar outras pessoas e fazer com que elas se tornem melhores, mas elas precisam de melhores condições para isso. Elas precisam de mais oportunidade para isso. Então, eu fico inquieta pensando que esse assunto, ele é, sim, relevante para as mulheres, mas ele é relevante para os homens também, relevante para as mulheres brancas, relevante para toda a sociedade, porque é ele que garantiria a igualdade e faria com que nós fôssemos legitimamente livres para ser pessoas melhores. Eu tô vendo que tem alguns comentários aqui, eu não li. Se você quiser ler, Milana. Eu vou ler os comentários aqui. Uma pergunta para as duas. Essas pesquisas são referentes ao trabalho de graduação, dissertação ou grupo de pesquisa que vocês fazem parte? E eu vou lendo os comentários, tá? Daí vocês duas respondem, porque são muitos comentários aqui e a gente tem 10 minutos ainda. Mariana, queria comentar que na exposição da Luana Goulart, mais cedo, ela trouxe o pensamento da Iris Jung, que atribui mais de um valor ao trabalho doméstico. Muito interessante, que pode ressignificar esse trabalho, mas realmente, você trabalhar na sua casa, que é onde você encontra essa subjetividade que ela comenta, é realmente diferente de trabalhar na casa dos outros, onde os objetos são daquela família e não da sua, etc. Existe o trabalho doméstico na sua casa e como trabalho ou profissão. E o comentário da Paola: eu venho reparando ao longo dos anos que as mulheres pobres se encaminham mais para a formação pedagógica, além do fato que muitas professoras que tive e com quem convivi postergaram casamento e maternidade para prosseguirem com os estudos. O Denilson: Viviane, isto refere-se a nossas memórias e nossa ancestralidade, valorização do nosso patrimônio imaterial. Sinta-se à vontade para responder os comentários. Teodora, eu posso responder na frente rapidinho? 5 minutos para cada uma, por favor, daí a gente encerra já a mesa. Beleza, então tá. A primeira pergunta, né, do Denilson, na verdade, a minha pesquisa, eu sou mestranda em filosofia antiga pela Rural, e ela não tem nada a ver com o trabalho doméstico e com filosofia contemporânea. Eu estudo Melisso de Samos, é um filósofo pré-socrático, que ele também é considerado eleata, e estudo ontologia clássica. Não tem nada a ver, mas assim, eu sempre me senti muito incomodada com a forma pela qual o trabalho doméstico nos afeta e todas as discussões que a bandeira feminista levanta. Então, eu sentia que eu tinha a obrigação e o dever de estudar mais sobre isso, porque eu sou diretamente afetada também. Então, eu fiz trabalho tendo isso em vista, mas eu não sei muitas coisas sobre o feminismo e também sobre Angela Davis. Eu gostaria de, inclusive, saber mais, eu espero poder estudar mais esse assunto. Existe uma pesquisadora da minha área, ela se chama Mathilde Bremont, ela é da França, e ela também faz trabalhos voltados para questões feministas, e isso me encorajou ainda mais. Acho que a gente não precisa ser da área. Acho que quando a gente discute assuntos que são relevantes socialmente, a gente acaba contribuindo de alguma forma para a mudança da sociedade. Então, que mais temas como esse possam estar mais esparsos pelas bocas de mais pessoas, mesmo que elas não sejam especialistas, porque
quanto mais debatido for, maior é a probabilidade de que os preconceitos em torno desses temas sejam extinguidos. O outro comentário que fala sobre a distinção, né, entre trabalho doméstico na casa e trabalho como profissão. Realmente existe uma distinção muito grande. Uma das partes que eu ocultei do meu trabalho, que fala sobre o trabalho doméstico, é que a Angela Davis aborda um movimento que chama Movimento pelo Trabalho Assalariado, pelo Trabalho Doméstico Assalariado, que é o seguinte: as expoentes desse movimento defenderiam que o trabalho doméstico fosse assalariado independentemente de onde ele fosse executado, seja ele em casa, seja ele fora de casa. Ele deveria ser sempre assalariado e o governo deveria garantir esse tipo de salário. Só que ela fala que uma das dificuldades maiores disso ser executado é justamente isso. Quando nós estamos em casa, nós sentimos que temos obrigação por todo o ambiente e nós ficamos compulsivas em relação a isso. A gente quer organizar tudo o tempo todo. Se tiver alguma coisa errada, fora do lugar, a gente fica se cobrando organizar aquilo. E no ambiente de trabalho doméstico fora de casa, essa exigência não seria tão grande. Então, uma das formas da gente proteger, entre aspas, as mulheres, seria garantir que elas não trabalhassem de forma assalariada dentro das suas próprias casas, porque assim elas se sentiriam muito oprimidas o tempo todo, elas não conseguiriam distinguir o trabalho profissional delas do trabalho de casa, propriamente dito. Então, é só um comentário sobre o seu comentário mesmo, que é um aspecto relevante que a Angela Davis aborda. Agora, em relação ao comentário do Denilson e aos comentários da Mariana também, assim, eu levantei essa questão, mas porque mesmo na minha própria graduação, eu já vi pessoas discutindo e dizendo que questões voltadas ao movimento negro não deveriam ser pautas levantadas por pessoas brancas. E isso é algo que foi muito debatido na graduação que eu fiz lá na Rural de Filosofia. Inclusive, o professor Ramauri, que era o professor de Relações Étnico-Raciais, ele enfatizou isso numa palestra. Ele deixou claro que as pessoas devem sempre discutir as relações pertinentes ao movimento negro também, como pessoas que se responsabilizam por essas pautas, porque elas são diretamente afetadas por elas também, não como os negros. Os negros sofrem muito mais do que qualquer pessoa branca que venha falar sobre eles, mas as pessoas brancas também encontram benefícios em abordar o movimento negro, também por conta desse exemplo que eu dei. As pessoas, elas interagem entre si. Os negros podem contribuir para uma sociedade melhor e mais justa, assim como qualquer outra pessoa, desde que eles sejam vistos como pessoas legítimas e dignas, e que as condições em que eles estão inseridos sejam compatíveis com esse tipo de imagem. Mas era mais uma provocação mesmo, porque eu queria alimentar esse debate, e eu fico feliz que vocês estejam interagindo com a gente dessa forma. Muito obrigada. Bem no tempo certinho, 5 minutos. Só um comentário rapidinho aqui. Assim como o remunerado, mas falando do não remunerado, ele é invisibilizado, né? Então acaba que ele é realizado pela mulher e ele não recebe nenhum tipo de valor pelo fato de que ela tem essa destinação moral, né? Realizar o trabalho. Então, eu acho que é importante discutir isso, né? Porque para que as mulheres, elas cada vez mais consigam conquistar a igualdade, né? É isso. Bom, então a gente, agora que consegui voltar à gravação, não consegui pegar muito bem a sua fala, desculpa, só o finalzinho dela, mas então a gente está encerrando aqui essa mesa, bem no tempo certinho de 30 minutos de discussão. Agradeço a todos que participaram. Essa mesa ela vai estar disponível no nosso canal do YouTube, o Hermenêutica da Pandemia, não completa, né, porque tivemos pequenos probleminhas técnicos, mas obrigada às duas que vieram apresentar, a Teodora e a Viviane. E é isso. Encerramos por aqui. Não se esqueçam que hoje ainda tem palestra, ainda tem mesa também, e convido a todos a continuarem participando. Sobre os certificados, todos os que se inscreveram no período
que nós divulgamos o formulário vão receber certificado pelo Congresso inteiro, tá? E a gente sabe que nem todo mundo pode participar de tudo, então não vamos fazer lista de presença, mas ainda que a lista de presença não seja um incentivo aqui, eu espero que todos continuem participando e acompanhando os nossos eventos, tá bom? Muito obrigada a todos. É isso. Obrigada. Tchau.